Boa noite, 20 Boa horas e 15 noite. minutos. Estamos começando a nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade das mães. Esse é o nosso presente para você que nos acompanha, presente de Dia das Mães. E eu trouxe aqui a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana. E é com uma alegria enorme estar aqui compartilhando essa telinha e toda essa energia. E junto com você, presenteando as mães, né? Falando um pouquinho desse universo que é maravilhoso. Tem tantas coisas para nós falar que eu não sei nem por onde começar, porque mãe é uma coisa tão linda, né? Nós como mãe e nós como filhas. Sim, sim. É tanta amorosidade, né, Fê? Eu acredito que é esse o intuito, né? A gente falar disso, falar de amor, porque mãe é amor, é sinônimo disso, né? Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Quero convidar quem está nos assistindo, por favor, coloque um boa noite aí, diga para nós se está tudo certo, se está conseguindo ouvir, se o vídeo está legal, só para a gente saber se está tudo certo, para a gente realmente começar essa live. Com esse friozinho, nada melhor do que estar assistindo uma live bem quentinha, enroladinha num cobertor. Eu tô aqui E com o tá meu, ó. frio, né, Fê? Tô aqui com o meu. Pois é, Tá como bem tá frio. frio hoje, veio com tudo, né? Presentinho para as mães ficarem agasalhadinhas. Bem abraçadinha com os filhos, né? Com os filhos pode, né, Fê? Com os filhos, pode. Eu até disse pro meu filho, ele disse, o que que você quer de presente, mãe? Eu disse, passar o dia com você, já é o meu Ah, que presente. gostoso! Que coisa boa! Olha Sim. só, temos já pessoas aqui nos respondendo, Fê. Tem o Uau, Rayan, que está conosco, a Rochelle também está conosco, a Jéssica, a bem-vinda. Jussara, estão nos dizendo aqui que está tudo certo, estão nos ouvindo e que está tudo tranquilo. Tem Então, a eu vou começar me Jussara apresentando, tá, Barbieri. Fê? Tem a Como? Jussara Barbieri, ela é lá de Santos, lá de São Paulo. Sim, Sara Barbieri, exatamente, tá? De Tá São dizendo Paulo. que tá conseguindo escutar, tá tudo Ai, que certo. bom. Então, vou começar me apresentando, tá, Fê? E depois você Aham. faz isso. As pessoas que não me conhecem, para saber como que funciona o meu trabalho. Então, eu sou de Vacaria. Aqui em Vacaria eu tenho um espaço terapêutico, Despertar do Ser. E eu trabalho nessa linha desde 2014. Eu comecei fazendo coaching, eu trabalhei um tempo com a Dale Carnegie Treinamentos, que trabalha com liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e fazem 3 anos que eu voltei o meu trabalho para essa área mais holística, que foi onde eu conheci a Fê. Eu conheci a Fê em Caxias, num curso de psicoterapia reencarnacionista, e foi ali que tudo começou, essa parte mais espiritualizada, de expansão de consciência. E depois começou a vir os cursos, né? Eu fiz Theta Healing, fiz barras de Axis, fiz Reiki, hoje eu sou mestre de Reiki, trabalho com os cursos também. E a coisa foi acontecendo. Entrei no fluxo e tudo começou a funcionar. E a Fê é parceira aqui do espaço, ela traz para nós cursos de barras de Axis, cursos de facelift, e eu gostaria que você se apresentasse, Fê, para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, esse mundo todo maravilhoso de acesso à consciência, ele foi chegando de mansinho na minha vida, né? Porque eu sou advogada, amo, amo o que eu faço, e aí venho essa parte da terapia. Eu trabalho com Access Consciousness, trabalho com regressão, com Theta Healing também, com o coach. E eu amo fazer tudo isso, a terapia que é o acesso de consciência. E esse mundo de trabalhar com as pessoas, com os seres, encanta. E essa parceria com a Ana enche meu coração de alegria, né? Uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito, que eu modelo, né? Porque é um ser de muita luz. E tem um espaço maravilhoso em Vacaria que é um ponto de luz para Vacaria, um ponto de referência. E eu fico muito feliz de também fazer parte dessa equipe aí de Vacaria. Uhum. Você tem a Bem cara do feliz. espaço, Fê. Eu acredito assim, que o espaço, na verdade, ele se tornou uma grande família.
porque hoje eu tenho Uhum. parceiros aqui e todos eles têm essa cara, têm essa amorosidade, tá? Tem esse intuito de expandir, de trazer mais conhecimento, de agregar mesmo. Então, eu vejo o espaço como uma grande família. Não é mais meu, é nosso. É nosso, e traz muita consciência. E justamente hoje, eu pensando, né, no que falar e tal, e eu pensando em fazer uma live, aí venho você com esse convite amoroso. Porque o que a gente percebe nas mães, né, a gente sendo mãe? Muitas vezes culpa, né, Ana? Não sei se você concorda comigo, porque assim, ó, é aquela culpa de querer fazer tudo e não conseguir tudo com a cobrança, porque a gente se cobra em ser a melhor mãe do mundo, esquece de tudo, né? E não olha para a gente. E para a gente poder olhar para os nossos filhos com amorosidade, a gente primeiro precisa se conhecer e se amar. Porque quando a gente esquece da gente e passa a olhar só o filho, depois vem uma cobrança, porque você exige aquilo de volta. E, e o amor do filho é um amor que vem para complementar, mas ele Uhum. é um ser diferente de você, com escolhas diferentes, possibilidades diferentes, e nós estamos nesse mundo para ajudar eles, caminhando do lado, e não na Uhum. frente deles, e nem caminhando por eles, que às vezes é o que a gente quer fazer, né? Botar numa Sim. redoma de vidro para nada acontecer. Sei o Aham. que que tu E pensa disso? essa culpa que você fala, Fê, eu vejo assim que ela é muito presente realmente, porque parece assim que a mãe precisa ser a melhor do mundo, precisa fazer tudo certo. E muitas vezes essa cobrança é só interna, não tem ninguém cobrando isso. Mas a Uhum, mãe mesmo se cobra, se culpa e fica naquela pressão. E você falou muito bem quando você disse que os filhos, na verdade, eles não são nossos, eles estão conosco por um período e eles são do mundo, na verdade. Então, enquanto mães, a gente tem que aprender também a desapegar um pouquinho. Ah, mas como assim uhum, desapegar do meu filho? Sim, ele não é posse. A gente não pode olhar para o nosso filho como posse. E como você uhum, falou, Fê, quando a gente faz isso, quando a gente se doa integralmente, faz tudo que pode, tudo que não pode, deixa muitas vezes de aproveitar alguma coisa, nós, a mãe, aproveitar para dar tudo para o filho, inconscientemente lá na frente gera uma cobrança. Por quê? uhum. Porque lá no inconsciente ela espera o retorno na mesma altura. E esse retorno muitas vezes não vem como ela gostaria. E daí que gera frustração, né, Fê? Gera frustração porque a gente não dá o espaço deles. E principalmente assim, a gente carrega aquela emoção de ter sempre eles perto. E Uhum, muitas vezes, Ana, eu percebo que a gente acaba não incentivando eles a pensarem por eles. A gente quer que eles pensem da forma que a gente pensa. O que é certo para uhum, nós, o que é errado. Só que a gente não percebe que o tempo está evoluindo. Não que a gente vai largar eles, mas assim, dá a oportunidade deles pensarem uhum, por eles. Porque quando eles saírem para estudar fora, quando a gente não estiver junto, como que eles vão pensarem sozinhos? Se a gente fizer uhum. tudo por eles, né, desde arrumar uma cama, alcançar tudo na mão, o dia que eles precisarem, eles não vão saber. Só que a gente se culpa porque foi ensinado que mãe tem que fazer tudo, Uhum. tudo. Só que ser mãe é muito mais do que o fazer tudo, é tu oportunizar que eles façam, que eles aprendam, que eles sejam seres independentes. Só que às Uhum. vezes nós não queremos cortar esse cordão porque a dependência maior é nossa e não dele. Sim, sim. Eu acredito, Fê, que a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem autônomos, conseguir se Uhum. virar sozinho e sempre respeitando a individualidade de cada um. Você já ouviu falar, Fê, de um treinamento chamado Enneagrama? Sim.
Conhece? Conheço. Na época que eu trabalhava com a Dale Carnegie, eu tive a oportunidade de fazer esse curso Enneagrama. Ele é um estudo, na Uhum. verdade. É maravilhoso saber que cada pessoa funciona de um jeito. Aquilo que me motiva não vai motivar o meu filho e vice-versa. Então, a gente precisa expandir um pouquinho a nossa mente para entender que cada pessoa é um universo. E o teu filho Uhum. não é igual a você. A mentalidade dele é diferente. E muitas vezes a gente ensina, até porque a gente acredita, né? Que esse é o melhor, Sim. a gente ensina o nosso filho a pensar como a gente. A gente quer que ele pense assim. A gente quer que ele responda da forma como a gente julga que é o certo para nós. Só que talvez para ele não funciona desse jeito. Talvez ele tenha uma outra maneira de pensar. Então, nós precisamos respeitar a individualidade dele, que ele é um ser diferente, ele é um ser único e exclusivo, e a gente precisa, com muita amorosidade, ensinar ele sim, porque ele precisa, ele está conosco. Nós precisamos passar os melhores valores, os melhores sentimentos, sim, com certeza, mas sempre dando esse espaço para que ele possa se expressar. E o que que eu vou te dizer que eu já fiz isso, né? Hoje eu não faço mais, Uhum. mas de dizer assim, no meu tempo era assim que se fazia e assim vai ser. Só que no meu tempo era um outro tempo, né? E aí eu não conseguia acompanhar essa mudança. Então precisa também um amadurecimento, porque eles crescem muito rápido e a gente não consegue mudar o olhar de ver que o teu bebê, ele cresce, é uma criança, de criança, adolescente, um adolescente adulto e assim vai. Você quer Uhum. sempre olhar como criança. E uma crença que a gente cria, e é passado, é que assim, mãe sempre vai olhar o filho como criança. Então a gente sempre quer olhar eles como criança. O que que Uhum. acontece? Quando esses filhos casam, eles vão procurar uma mãe, a Exatamente. esposa. E Uhum. aí você está fazendo bem para o seu filho ou o que que você está fazendo? Uhum. E E tudo não isso é criticando ninguém, inconsciente, né, Fê? tudo A mãe inconsciente. E sem faz criticar. isso, a mãe faz isso de forma inconsciente, né? Ela tenta proteger Uhum. tanto aquela criança que ela ama incondicionalmente, ela ama tanto que ela tenta proteger tanto, só que na verdade ela vê aquele filho como alguém capaz. É um bebê, é Uhum. uma criança, então não consegue se virar sozinho. Então, de novo, a importância da gente criar filhos autônomos e independentes, para que É, quando eles tenham um relacionamento, seja um relacionamento à altura, seja dois adultos. dois adultos. E a gente vê nos consultórios justamente essa queixa das mulheres com os maridos que são como filhos, onde elas precisam É, fazer tudo por eles. E aí a uhum, gente traz esse instinto maternal para o marido. Só que quando sim, tu confunde essa posição de esposa para mãe, alguma coisa fica desequilibrada. Porque você não claro. deixa de ser a esposa porque tu tem um filho. Aí você começa a chamar o teu marido de paizinho, É, mãezinha. E aonde fica a uhum, mulher? sim. Aonde fica? E a gente esquece que você é mãe, mas você é mulher. Em primeiro Uhum, lugar, você é mulher. E uhum, depois você escolhe em ser mãe ou não ser. Ser mãe é maravilhoso, mas para quem não escolhe, também está tudo certo, né? Porque existe também essa cobrança que tu tem que ser mãe. Porque se você não for mãe, você não alcança a plenitude de ser mulher. Aí uma outra mulher que escuta isso e que por alguma razão ela não escolhe ou não pode ter, aquilo magoa muito. Então nós, como mulheres, precisamos ter esse cuidado, esse olhar amoroso para aquelas que não escolhem. uhum. Porque vou te dizer mais uma coisa: ser mãe não é que seja alegria 24 horas, certo?
Porque ser mãe é tu enfrentar situações que tu não está preparada, assuntos que tu não sabe o que dizer, e tu ser firme e dura e gentil e amorosa ao mesmo tempo. Uhum. Sim, tem todos esses desafios, né, Fê? E uma coisa que eu penso que é muito relevante é justamente isso que você falou. A mãe é mulher também, e ela precisa separar esses papéis, embora seja tudo a mesma, mas ela precisa tirar um tempo para ela. Não é porque ela é mãe que ela tem que ser mãe 24 horas. Ela precisa se cuidar, ela precisa olhar com cuidado para a vaidade dela, não pode deixar isso de lado, porque faz parte, é importante. Então, tudo isso tem que ser administrado de forma amorosa, de forma que não fique nenhum lado deficiente, porque em algum momento vai pesar. Se ela deixa abrir mão de ser mulher para ser só mãe, em algum momento vai ficar pesado e ela não vai conseguir dar a volta e vai ser onde ela vai se perder. Então, reserve um tempo para você. Cuide sempre de você. Olhe com carinho, olhe com amorosidade, porque antes de ser mãe, você é um ser humano. E como seres humanos, somos todos nós somos falíveis. Então, nós erramos, sim, nós erramos. Então, é importante a gente entender isso, que não é porque é mãe que tem que ser 100% do tempo inteiro. Vai errar, sim, mas com amorosidade, contigo e com o erro. Então, tem que ter esse olhar, né, Fê? Tem, e quando tu fala de erro, que eu acho que é bem legal também trazer esse tópico, é que assim, ó, você pode mostrar para o seu filho ou para sua filha que você não é perfeito, porque você erra e você busca uma outra possibilidade, né? Você não precisa Uhum, esconder dos filhos que no relacionamento entre o casal existe diversidade, porque não é um conto de fadas, mas você pode cada vez ver como que você pode deixar aquele relacionamento melhor. Então aí a criança, o adolescente está vivendo dentro de uma realidade e não da uhum, fantasia. Porque quando tu uhum. fica idealizando o casamento dos meus pais é um conto de fada. A minha mãe é uma heroína, meu pai é um herói. É muito peso para a gente carregar isso, porque nem sempre a gente acerta. A gente é falível, é humano, mas está Sim. sempre procurando modificar. Uhum. Você fez eu lembrar de um livro, Fê. Um livro do Hum, Augusto Cury, Professores Brilhantes, Pais Fascinantes. Eu acho que é esse o nome ou é o contrário, não tenho bem claro uhum, agora. Mas, enfim, esse livro, ele fala justamente isso que você falou, que uhum, enquanto pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos que nós também temos problemas. Nós não podemos uhum. esconder tudo deles, porque senão eles crescem com a ideia que é tudo perfeito, que o casal é perfeito, que a minha mãe é perfeita, que meu pai é perfeito, só que lá fora eles vão se deparar com problemas e eles não vão saber lidar porque ninguém ensinou para eles. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções também, e a gente ensina eles a fazer isso mostrando que nós também erramos. Então isso é E essencial. eu acho que essa é um gancho importante para as mães trazerem para a vida delas. E eu acho que um outro tópico também importante, Ana, é quando a gente não tenta assumir a responsabilidade sozinha. Mãe é mãe, pai é pai. Por mais que você seja uma mãe, mas eu não tenho não está mais comigo o marido, coisa e tal, mas tu não tem como ocupar o lugar de pai. Tu vai ser uma mãe prestativa, uma mãe que faz, mas você é a mãe. E quando você está o casal junto, quando você tira a autoridade do pai, porque você acha que só você sabe educar, vai faltar essa firmeza, esse impulso que só o pai consegue dar. Cada um tem o seu papel e distinto. E quando cada um fica no seu papel, o filho, a criança, o adolescente, não manipula. Porque quando ele acha uma brecha, eles são os amores, mas são manipuladores.
Quando eles aprendem que pode, né? E assim, ó, e às vezes a manipulação que tu vai usar em alguma coisa, não é que seja de ruim, né? Mas assim, quem está ouvindo tem que saber lidar com aquilo. Tu vai deixar a criança expressar seus sentimentos, emoções, mas tu vai colocar ele no lugar dele, porque ele vai perceber que o casal está em conjunto. Mesmo que Uhum, estejam em casas separadas, mesmo que não estejam mais juntos, mas o objetivo é o filho, no crescimento dele, sem uhum, culpa, sem culpa. sim, Porque as sim. crianças, elas conseguem manipular a gente e trazer aquele sentimento de culpa. Uhum. Sabe que eu lembrei mais uma coisa, Fê, enquanto você estava Uhum. falando, um erro muito comum que nós cometemos e nós cometemos por amor. Muitas vezes a gente Uhum. erra tentando acertar por excesso de amor. Quando você olha para o teu filho, ele está chorando e você olha para ele e fala: engula esse choro. Você não pode chorar, chorar é feio. Olha por trás disso. Vamos tentar entender o que está por trás disso. A criança está se expressando. Ela está Uhum. demonstrando ou que ela está triste, ou que ela está com raiva, e o pai vai lá e repreende. Então, qual que é o ensinamento que fica? Ah, eu não posso demonstrar sentimentos, eu não posso ficar triste, eu não posso ter raiva, eu tenho que engolir, eu não posso mostrar para ninguém porque é feio. Então, é assim que começam as crenças, é num ato assim. Eu vou te dizer que eu escutei muito tempo isso, assim, engole o choro, não chora. E eu senti aqui, ó, por muito tempo ficou preso, e isso teve consequência em outras coisas, porque daí tu não Claro, reflete em consegue se tudo. soltar. Só que isso era lá Aham, antigamente, que os nossos pais aham, utilizavam isso da forma que foi repassado para eles. Só que agora a gente pode criar outras coisas. uhum, Homem não pode chorar, homem pode chorar, mulher pode chorar. É sentimento. Tu não vai ser sim, dominada pelo sentimento. Quer chorar? sim. Chora. Depois a Uhum, gente conversa, né? Ali tu se uhum, alinha, né? Te abaixa e fica ali no mesmo olhar com a criança, não de cima nem de baixo, ótimo, ali. ótimo. Então, Uhum, é esse nível que tu vai conversar com teu filho como uma pessoa, não como um bebê chorão ou uma uhum, criança rebelde, não. É uma pessoa que merece respeito. Ah, é uhum. fácil, Fê? Não, é desafiador, né? Essa questão. Eu vi vocês falando. Desafiador. Então, Desafiador assistir é a boa. live, viu? Assistir a live. É tu olhar para aquela situação sem pré-julgamento, sem pontos Sim, fixos. Tu vai conversar com adolescente, e nós temos filhos adolescentes, adolescentes para adulto, né? É diferente de tu tratar com uma criança. É totalmente diferente. E nós aprendemos com isso, porque eles vão crescendo, eles vão manifestando a maturidade deles, eles vão ocupando espaço, demonstrando maturidade. Não é que tu vai sim, soltar, mas é sim. maturidade. Eles vão indo e a gente tem que ficar feliz com o crescimento, mas não que não seja desafiador, porque a gente É precisa muito desafiador. amadurecer também. Fê, eu Hum, lembrei de coisas. Primeiro, a lágrima, tá? Só pegando um gancho ali, aproveitando que nós falamos antes. A lágrima, ela tem uma substância que é um veneno para o nosso corpo. Então, jamais engula lágrima. Tá com vontade de chorar? Chore. O teu filho tá com uhum, vontade de chorar? Deixa ele chorar. Quando passar a emoção, permita ele se expressar, porque é uma uhum, expressão, tá saindo aquilo. Então, deixa ele chorar, deixa ele se acalmar. Quando ele se acalmar, faz isso que a Fê falou. Baixa, olha no olho dele. Por que isso? Porque ele vai se sentir igual. Ele não vai ver você como alguém superior, não é alguém igual a ele. E vai trazer segurança para ele se abrir contigo, para ele ter falar o que ele está pensando. Então, são pequenos detalhes, né, Fê, que fazem toda a diferença. uhum, Outra coisa que eu lembrei agora, muito cuidado a gente precisa ter para não gritar com os nossos filhos. Porque às vezes, no momento da raiva, vem aquilo, né? Só que quando a gente grita, primeiro, que ninguém aprende no grito.
A única Não. coisa que o pai ou a mãe vai ensinar para o filho quando grita, vai ensinar ele a gritar também. Ele vai aprender pelo exemplo que é assim que a gente precisa se comportar. Ao contrário, quando você vai falar alguma coisa para o teu filho, fala baixinho, fala de uma forma sutil. Ele vai te entender muito melhor do que no grito. É, porque uma ação gera outra, né? Então, quando tu muda a estratégia, muda tudo. E outra Exatamente. coisa que tu falando isso me traz à mente é você ensinar o teu filho ou a tua filha a arrumar as coisas. O quarto deles é um santuário, certo? Eles não querem que tu entre lá, é o canto deles. Os adolescentes têm disso, né? Mas manter uma ordem. Porque quando está tudo bagunçado, é como se a mente produzisse aquilo da bagunça, da falta de organização. Se tu vai lá e arruma, ele não vai aprender. Agora, se ele manter o quarto dele organizado, ele vai estar gerenciando até os pensamentos dele da organização. Exatamente. E além disso, Fê, importante também dar o tempo dele. Porque às vezes a mãe é tão ansiosa que ela vai lá e pede para o filho arrumar o quarto. Mas ele demora, ele Uhum, tem o tempo dele. E daí ele não arruma, ele deixa para arrumar no outro dia, ou enfim, no final de semana. O que, que a mãe faz? Vai lá e arruma. E daí uhum, fica subentendido que cada vez que a mãe pedir alguma coisa e ele não fizer, a mãe vai lá e faz. uhum. Então, é importante ter essa paciência, dar o tempo que o filho precisa para fazer isso. E não criticar ele. Deixa ele fazer do jeito dele, porque às vezes, Fê, o que é organização para mim não é para o meu filho. Às Uhum. vezes não é a mesma coisa. Cada um entende de uma forma diferente. Então, tudo isso é importante a gente respeitar. Fê, tem mais algumas pessoas se manifestando aqui. Uhum. A Jussara falou que é ela mesmo, de São Paulo, que está nos acompanhando. A Jaqueline Fernandes também conosco, está nos assistindo. O Legal. Alessandro Dornelles também está nos acompanhando. A Caroline Andrade. Então, tem um povo aqui nos acompanhando. Muito obrigada pela presença de Nossa, todo tô mundo. bem E feliz. se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ir colocando aí que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Isso, Fê? Esse a gente fica bem feliz, né? Esse momento é um momento especial que a gente quer mesmo ser uma contribuição, porque nós somos Uhum. mães, nós não somos perfeitas e somos filhas também. Então, como filhas, também a gente teve que construir essa relação, porque nós passamos pela idade de criança, adolescente, adultos, então a gente sabe os dois mundos como é. Então, agora é o momento que a gente pode estar olhando para isso com amorosidade, sem cobrança. Falando em amorosidade, Fê, Hum, olha só. Uma coisa importante: como dizer não para o filho? isso é importante, porque o não é Uhum, positivo. O não é uhum, positivo e é educativo. E eles testam a gente. Então, de quando, todas as formas. porque quando ele vai e te pede não, porque eles têm várias formas, eles pedem a mesma coisa de maneiras diferentes. Se eles verem Eles que são dessa espertos, forma né? não deu, eles vê daquela não deu. Só que é importante tu manter o não. Eu digo que a gente tem que ser que nem rapadura, doce, mas dura. Tu não é amiga do teu filho, aquele amigo que eu digo assim de escola, de outras coisas. Não. Nós, como mães, nós viemos para ajudar, auxiliar eles trilhar o caminho deles. Então, eles Uhum, têm que respeitar, sim, respeitar, tem os comandos que a gente vai dar e eles vão criar o caminho deles. Agora, quando tu vira parceira, eles perdem aquela visão, sabe? Aquele ponto de referência. E às vezes a gente fica com medo, o medo atrapalha tudo, atrapalha tudo. uhum, Fica com medo que eles deixem de gostar da gente, porque eles dizem assim, uhum. o pai de fulano deixa, a mãe de ciclano, não sei o quê. Aí tu se vê numa situação, e agora?
será que eu vou ceder? Senão ele não vai gostar de mim. Uhum. Uma Não dá eterna para saber. incerteza, né? É, vai adiantar, Ana, quando tu diz um não, tu dizer um sim, para não deixarem de gostar de ti? Uhum. Até porque não é assim que se constrói a amorosidade, né? Porque daí tu tá num terreno arenoso. Ó, sabe uma coisa que eu percebo, Fê? Eu Uhum. percebo que muitas vezes o não, a gente faz uma associação errônea dele. Parece que quando você diz não, você está sendo ou egoísta, ou você está sendo uma pessoa má, ou você está agindo de má vontade. Então a gente Uhum. precisa desassociar isso. O não, como você falou, é um ato de amor. E Uhum. é importantíssimo o teu filho saber que existe limites. Ele não pode ter tudo o que ele quer. Ele não pode fazer tudo o que ele tem vontade. E se você permite que ele faça isso, que ele ganhe tudo o que ele quiser, a vida vai ser dura com ele. Porque lá Uhum. fora não é assim que funciona. Dentro de uma empresa não vai funcionar assim, dentro de uma universidade não vai funcionar assim, dentro de um casamento não vai funcionar assim. Então, por amor ao teu filho, é essencial falar não. Claro que não precisa falar não sempre, tem que sempre ter o equilíbrio. Equilíbrio. Porque pode falar, desculpa. Acomoda no teu coração quando que faz sentido dizer um sim e quando que faz sentido dizer um não. Mas o equilíbrio, nem sim demais, nem não demais. Isso, Fé. Isso, porque assim, ó, o não, ele vem para te trazer o equilíbrio, né? Porque quando, como tu disse assim, ó, quando a pessoa ganha tudo, é tudo muito fácil, é bom, mas assim, não dá valor. Eu vou te dizer para ti, Ana, eu quero um Óbvio. caderno, tu vai lá e me dá o caderno. Eu nem, eu nem fiz nada para ganhar aquilo, sabe? Eu nem fiquei desejando, querendo, né, construindo para aquilo. Eu ganhei de mão beijada. Sim. E quando a pessoa tem um sabor diferente, tu deve lembrar quando tu teve teu primeiro salário, quando tu comprou as tuas coisas, né? Quando tu, Uhum. quando tu abriu o teu espaço, Ana, que alegria que foi tua, né? O teu esforço, né? E foi assim uma criação. Isso tem um valor. Claro. Então, quando a gente ensina, abre essa porta para eles aprenderem que é possível criar, é possível ter as coisas, mas tu precisa fazer algumas coisas para chegar aonde você quer. Porque se Uhum. você não fizer, aí tu vai ter aquelas crianças, aqueles adultos criança, né? Que viram adultos e querem tudo de mão beijada. Ou E tu vai na hora, encontrar na hora. Ou tu vai encontrar aquela mulher que vai esperar que o outro arrumar alguém que dê as coisas. Ela vai procurar o quê? Um pai. uhum. Vai Sim. procurar uma mulher que seja uma boa cozinheira, que faça as coisinhas boas, que cuide da casa. Está procurando o quê? Alguém que te cuide. E não alguém Uhum. que compartilhe contigo. Então, é um ato de amor, 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 colocar limite. E colocar limite nas Sim. nossas atitudes de mãe, limite para nós. Aham. Exatamente, tudo isso é muito importante, né, Fê? E como a gente estava conversando antes de entrar para o ar, a gente não recebe um manualzinho de Não. instrução, né? Então a gente aprende isso na prática, aprende isso buscando conhecimento, compartilhando. Então é dessa forma que a gente aprende. E você muito bem observou, Fernanda, que quando você fala não, você está ensinando o teu filho a valorizar o que tem. Porque se ele só Uhum. ganha, não tem tempo para ele aproveitar. Daí ele vai ser um eterno insatisfeito. Ele ganha A, ok, quer B, ganha B, já quer C, e tá sempre querendo mais e mais e mais. Não que não possa, pode, claro que Uhum. pode, valorizando o que tem, tendo Uhum. aquele sabor, sabe quando você ganha algo e que você aproveita, você comemora, então é importante dar esse tempo para que ele aproveite cada coisa que ele recebe. Olha só, Fernanda, a Michele Bisotto está aqui conosco também, Ai, que legal. está nos acompanhando. Uhum. Então tem bastante gente aqui nos acompanhando, que bacana, né? Nossa, fico bem, bem feliz.
bem feliz, Uhum. porque é um tema que eu olho com muita amorosidade. E também falar assim, que é um assunto delicado, mas amoroso, aquelas mães de coração, aquelas Hum, mães que não tiveram o filho do seu ventre, mas elas desejaram esse filho. E o que que ocorre às vezes? Os filhos, quando descobrem que são filhos do coração, né? Às vezes vem uma revolta, porque eles não conseguem entender aquilo. E as mães ficam tristes. Agora, quando tu consegue passar para o teu filho que foi um ato de mais puro amor, porque não tem gesto mais lindo, Ana, do que esse, que é o amor do coração. Porque você uhum. olha para aquele serzinho e reconhece aquele amor. Então, você está sendo uma provedora para essa criança com amorosidade. E essa mãe que amorosamente abriu mão desse filho para que outra mãe pudesse acolher, ela também deve ser reconhecida, né? Porque ela também sentiu no coração dela que eu não posso ficar com ele, mas eu vou passar para alguém que acolha, que dê Uhum. educação, que dê amor, que dê carinho, que dê afeto. Então, tu Uhum. vê que é um gesto grandioso, Sim, porque às vezes é por uma questão psicológica, emocional, financeira, existem vários fatores. Então, como filha, eu quero dizer para outras pessoas que sejam filhas também, que descobriram na fase adulta ou na adolescência, no momento que for, reconheça essa mãe que acolheu vocês nessa família, agradeça a Deus por ter essa família, é a família que acolheu você. E se você sim. não conheceu a sua família de origem, tá tudo certo, porque essa mãe que, com o coração na mão, entregou você, foi para ser recebida por uma outra mãe. E você já Uhum. foi amado, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, Ana, que nós já somos amados muito além da concepção, porque nós viemos de um amor de Deus. Porque Deus está Sim, em todas as religiões, né? sim. Então, não difere a mãe de coração com a mãe que gerou. As duas têm uma potência e uma amorosidade muito forte. E as Uhum. duas precisam ser honradas. Não sei o Uhum. que tu pensa disso, Ana. Com certeza, Fê. E tudo isso sem julgamento, né? Porque a Sem gente não julgamento. sabe qual que foi a condição daquela mãe que abandonou um filho, que deu para adoção. A gente não sabe o que, que passou, a gente não sabe o que, que aquela pessoa sofreu. Como que a gente vai julgar? Nesses dias eu li uma frase Fê, que me fez assim refletir bastante. Como que eu vou julgar o outro se eu também erro, mas eu erro por motivos diferentes, mas eu também erro? Uhum. Então, quando a gente traz para a consciência esse aprendizado, que todo ser humano erra, a gente só erra por motivos diferentes, não tem sentido o julgamento. Como que eu Não. vou julgar a pessoa? E se eu tivesse na mesma condição? E se eu vivesse tudo aquilo que aquela mãe que abandonou o filho viveu? Será que eu não fazia igual? Ou será que eu Uhum. fazia pior? É. Então, empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro sem julgamento. Então, tudo isso a gente precisa trazer para a consciência. E quando tu olha para essa criança que você trouxe para sua vida, que eu honro muito as mães que adotam, as mães amorosas, eu tenho um carinho enorme por todas essas mães. Quando elas olharem para essa criança, você precisa saber que existe uma história ali, né? Sim. Ele foi gerado dentro de um ambiente, de uma situação. Então, como é que você traz essa criança para você? É com amor. É olhando para a história dele com respeito, sem julgamento, né? Sem pontos fixos, e não achando assim, Uhum, ai, agora vai ser igual àquela família. Não, ninguém é uhum, igual a ninguém. A gente traz a nossa ancestralidade, mas quando tu sim. entra num outro ambiente, envolvido pelo amor, tudo pode ser sanado, tudo pode ser Sim. curado.
desde que você trate como um filho, e não assim, eu tenho que tratar diferente porque sofreu muito. Não Não, é existe igual. diferença. É Uhum, igual. É um amor sim. muito grande, e eu honro muito as mãezinhas que são mães de coração. E peço que os Uhum, filhos, quando descobrem essa situação, e quando eles descobrem a outra mãe, a mãe biológica também, olhe com compaixão, porque nós somos seres vulneráveis, como você disse, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. E por mais que eu te sim. conte a minha história, Ana, Não é. tu não está vivendo, tu não está Não. naquele momento. Tu vai Uhum, fazer a tua interpretação em cima do que eu estou falando e em cima do que você viveu, do teu sim, conhecimento. Então sim. A jamais minha vai mente, chegar. né? É. Então quando a gente olha com amorosidade para tudo isso, nossa, flui muito. Sim. E você se liberta, né, Fê? Quando você olha com amorosidade, quando você honra a tua história, independente do que aconteceu, independente do como foi tua família, quando você olha com amor para isso, é uma libertação. Porque quando a gente carrega muito peso, muita mágoa, muito ressentimento, a gente leva esse peso ao longo da nossa vida e só faz mal. Então, perdoe quem você tiver que perdoar, honre quem você tiver que honrar e se liberte de tudo isso, para que você possa passar adiante todo esse amor, porque não, o propósito, eu acredito, Fê, que o propósito de nós estarmos aqui nessa vida é aprender a amar Uhum. de forma incondicional, sem esperar nada em Incondicional. troca. Isso que eu entendo que é o maior aprendizado, porque Uhum. muitas vezes, Fê, a gente ama esperando um retorno, que é isso que a gente conversou lá no começo da live, quando a gente dá tudo para o nosso filho, dá o tempo, se priva de um monte de coisa, e lá na fase adulta, muitas vezes vem a cobrança. Bah, mas eu esperava mais do meu filho. Então é importante a gente entender isso, que o amor verdadeiro é o amor incondicional. E o amor mais importante é o amor próprio, né, Fê? E o que tu falou ali achei bem importante também trazer, Ana, que você pode ser mãe e ser a profissional, sair para Ótimo. dar, fazer os teus cursos. Uhum, Às vezes a gente precisa viajar, né, Ana? A gente precisa sair, a gente precisa fazer coisas. E aí a gente tem aquele conceito que mãe tem que ficar o tempo todo ali. Mãe é aquela que está em casa. Antigamente, com a realidade que nós tínhamos, podia acontecer isso. Hoje, a mulher é uma contribuição tão grande para o mundo, tu pode fazer tantas coisas que você pode dividir o seu tempo, porque o tempo não é medido pela quantidade, mas pela qualidade. Porque às vezes nós uhum. estamos com os nossos filhos em casa e tu tá em casa, mas tu tá num canto, ele tá no outro canto, com a porta fechada, fazendo outras coisas. É, então isso é estar junto? Não é estar junto, né? Então, se tu pode produzir, fazer outras coisas, que bom. Se você optar em ficar em casa, que bom. E Uhum, precisa ter esse olhar entre as mulheres de se acolherem como um uhum, grupo de mulheres, uma assessorando a outra, não como rivais, como competição, julgadoras, mas mulheres honrando mulheres. É como a uhum, gente faz, trocando ideias, se ajudando, né, Ana, nesse momento. É esse olhar, porque cada uma vai escolher o que quer fazer. E não vai ficar preocupada assim, mas ela trabalha fora, eu não trabalho. O que vão pensar de mim? Não, é o que uhum, você está pensando, do que você está fazendo. Qual o uhum, propósito de tudo isso? Porque uma vida sem propósito, você fica perdida. Quando você sabe o que você quer, você foca e você faz. uhum. E o universo conspira para isso. E Sim. as, e as mães são isso, né? São tudo de bom, né, Fê? E essas escolhas, elas precisam sempre ser conscientes. Você realmente pensar, analisar na tua vida o que, que faz sentido para você. Se você escolher trabalhar fora, ótimo, você vai se sentir uma mulher realizada e vai passar isso para o teu filho. Vai Uhum, passar
essa satisfação porque você se sente bem trabalhando. Se você optar por ficar em casa, tudo bem também. Faça isso com amorosidade, com respeito por você, porque a escolha foi tua. Então, que seja essa escolha consciente para você também passar isso para o teu filho, que você está em casa porque você quer e é assim que você se sente bem. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem felizes. E para a gente Uhum. ensinar isso, a gente tem que ser também. Como é que você vai ensinar algo que você não é? Então tem que ter essa congruência também. Até puxando um adendo, a Ana é formada em contabilidade, né? Uma contadora Sim. excelente, excelente. E escolheu trabalhar com terapia. E é feliz, Uhum. e é muito feliz. Então, tu sair de um polo e ir para o outro por escolha, né? Então não adianta Sim. você ficar preso numa coisa infeliz, mas também existe um processo de transição, né? Nós não estamos dizendo para ninguém largar o que está fazendo e começar outra Para coisa. ninguém chutar o balde, né? Também não é assim. Tem É, um processo, tem um tempo. é transição. E agora, quem tem os filhos adolescentes, ensino médio, médio que se diz o fundamental, nem sei mais. Enfim, tem essa troca aí. Que eles estão fazendo Enem, que eles vão fazer vestibular, né? É um momento em que eles também estão com o coraçãozinho deles aflito, escolhendo uma profissão, né? Então, Uhum. é esse olhar de mãe que traz a serenidade. Sim. Você pode ser o que você quiser, se você escolher e se focar. Então, eu não preciso fazer o meu filho seguir a minha profissão. Eu vou mostrar Uhum. para ele que é seguro ele escolher e vou mostrar, olha, tem essa, possibilitar que hoje tem testes que a gente pode fazer para ver de profissão, né? Tem um monte de coisa, mas assessorar, mas não Sim. impor. E mãe é Uhum. isso, no meu entender. Você Uhum. mostra possibilidades. Tem essa e essa possibilidade. Essa não foi legal, escolhe outra. Essa não foi legal, escolhe outra. A gente pode escolher sempre, sempre. Uhum. É estar sempre no questionamento, sempre na pergunta. Isso Falando com uma aí. coach, né? Falando com uma coach, né? Que faz as Duas perguntas. coaches conversando, né? Fê, olha só, tem mais gente aqui comentando a nossa live. O Anderson está aqui conosco, a Luísa. Boa noite, Luísa. A Lourdes também, boa noite, seja muito Legal. bem-vinda. A Jussara está comentando aqui que ama ser mãe. Então, o povo está Uma mãe interagindo aqui. maravilhosa. Se, Uma mãe se maravilhosa. alguém tiver pergunta, quiser contribuir com alguma coisa, por favor, coloca aí nos comentários, que vai ser um prazer eu estar divulgando aqui. Muito bem, né, Fê? Então, mãe é amor. Eu não Mãe é consigo amor. definir de outra forma mãe sem for assim, se não for assim. Mãe é sinônimo de amor. E E o o sinônimo, amor, aquele amor que cresce, né, que expande. e é um amor assim que às vezes é uma mãe mais braba e às vezes é uma mãe mais amorosa. Às vezes é uma mãe Uhum, mais extrovertida e às vezes é uma mãe mais séria. Mas está tudo uhum, certo. Eu não tenho como ser igual a você. E você não uhum. tem como ser igual a mim. E o que nos Sim. faz maravilhosas e lindas e poderosas é essa diferença. Como os nossos filhos, né? Quando tu tem mais de um filho, cada um é de um jeito. Sim. Você pode querer educar todos da mesma forma, não sai. Lá na minha casa Uhum, nós somos em 6 irmãos, todos um diferente do outro. Mesmo pai e mesma mãe. Crescemos na mesma casa, cada um de uma forma se manifestou e cresceu no mundo. Porque foram as uhum. possibilidades. Tu tem uma Sim, filha, né, Ana? sim. Então, é abrir possibilidade para as escolhas. E nós olhar para Uhum, nós. Eu sei que tu é mãe, que tu é profissional, que tu faz mil coisas, né? E não deixa de ser uma mãe maravilhosa, né? E uhum. já tivemos os momentos de nos cobrar. Com E certeza. hoje, e hoje nós estamos passando por uma fase de transformação. Porque eu acho que tu Uhum, é um ponto de modelagem para os filhos. Quando uhum. tu Bem mostra que é isso. possível trabalhar, estudar
ter família, ter diversão e Uhum, responsabilidade. uhum. Você falou uma coisa bem interessante, Fê, que a gente vai aprendendo a ser mãe no decorrer da idade dos nossos filhos. Não adianta. Quando eles nascem, a gente não está pronto. Não adianta. A gente vai Uhum. errar, a gente vai fazer um monte de coisa que lá na frente a gente vai pensar, bah, não precisava ter feito isso. Mas olhe para o teu passado, para como você foi mãe há anos atrás com amorosidade. Na época, era o que você sabia fazer e era o que você achava que era o correto naquele momento. Se hoje você pensa diferente, ótimo, faça diferente hoje. Mas lá no passado não tem como mudar. Então não carregue culpa. Se libere disso. Porque lá no passado a tua intenção foi boa também. Você estava dando amor, você achava que era daquela forma. Então é sempre importante a gente se amar, se acolher do jeito que a gente é, com erros, com acertos. A Fê falou que eu era contadora. Quando minha filha nasceu, eu trabalhava já com contabilidade, por um bom tempo eu fui contadora enquanto eu estava ali com ela. E a minha relação com ela, naquela época, era completamente diferente do que é hoje. Hoje está muito melhor, muito mais leve, muito mais animada. Naquela época, Uhum. não, porque eu era uma contadora super estressada, Fê. Eu não era assim. Parecia que nem era a mesma pessoa. Por quê? Porque era outra Uhum. realidade. Eu pensava daquela forma. Então, quando eu olho para isso, eu procuro olhar com essa amorosidade sem culpa, porque eu estava tentando fazer o meu melhor. Mas Uhum. naquela época era o que eu tinha. Então, é importante a gente entender isso também. Uma coisa que também eu acho legal de falar, Ana, que às vezes acontece quando tu já fica, tu engravida cedo, jovem, né? E aí quem cuida do teu filho, da tua filha, é os avós, né? E aí você corre atrás para a profissão, e teus pais te assessoram para te poder ter uma profissão. E teu filho ficou lá com ele. Aí quando você chega para o filho, às vezes você vai querer recuperar o tempo perdido. Não tem como recuperar. Tu tem como Hum, construir uma relação maravilhosa, onde você vai dizer, olha, aconteceu essa situação, mas eu saí, fui trabalhar, fui atrás, corri, para poder ter essa estabilidade, mas não faltou amor. Eu só saí por ser responsável para poder te prover isso. Então, às vezes, a gente tem que sair fora, tem que estudar fora, por um motivo ou outro, não precisa ser esse motivo, mas por qualquer outro motivo, mas não precisa existir a culpa, você vai construir, porque quando a gente quer resgatar, não tem como resgatar, porque o tempo já passou, já sim. passou. Você tem como Uhum, construir a sua relação dali para frente, com amorosidade. Às vezes, numa separação, que o filho fica com o pai, não fica com a mãe, e aí a mãe depois se sente mal por não estar com o filho, aí o filho fica adulto e você vai resgatar esse vínculo. Então, construa dali para frente. O que uhum, passou, a gente não tem como mudar, mas você tem como construir uma relação mais amorosa, mais criativa, né? Então, olhe para frente, nunca para trás. Olhe para frente. uhum. Até porque olhar para o passado com culpa, com dor, é uma péssima escolha. Isso faz mal, mal para as emoções, mal para o corpo, e só traz prejuízos. Então, como a Fê falou, é a partir de agora. Aproveita hoje, a partir, a partir desse momento, com aquilo que você sabe, com a tua experiência, com aquilo que você entende, com amorosidade. Então, tem que ser dessa forma sempre leve. Fê, nós Com estamos já chegando alegria. na finaleira da nossa live, Fê. Passou tão rápido, Sim, muito sim, rápido, muito sim. rápido. Se alguém tiver algum comentário, aproveita que a gente está encerrando esse bate-papo aqui tão gostoso, né, Fê? Eu nem vi o tempo passar. Entramos em flow, Uau! né, Fê? Flow total. E um assunto que eu acho legal, Ana, que a gente pode estar trazendo, é com as mães ainda, mas as mães que passaram por situação dos filhos sofrerem abuso.
para falar com essas mães, para elas poderem, em outro momento, não hoje, Uhum, para trazer esse assunto, para elas se empoderarem de novo, para elas não acharem uhum, que elas não são mães suficiente, que elas não cuidaram o suficiente, né? Para olhar para essas mães também, para essas mães uhum, queridas que precisam ser restauradas. Num outro uhum. Desse momento, apoio. numa outra Uhum, possibilidade, eu acho que é bacana também falar para essas mães. Eu fico uhum. muito Vou feliz. registrar. Vou registrar É, esse assunto. Inclusive, você me deu uma ideia, Fê. Se alguém tiver uma sugestão de assunto, porque a ideia dessas lives é a gente trazer toda semana um convidado novo, um tema novo, e a Fê está super convidada para voltar aqui nossa, no nosso amo, amo, canal, para a amo. gente conversar mais um pouquinho. Então, a ideia é expansão. Então, se alguém tiver alguma contribuição de tema, de assunto, fale para a gente. Coloque aí nos comentários ou me manda depois pelo WhatsApp, depois que encerrar essa live, pode ser pelo WhatsApp ou, enfim, pelo Face. Isso é muito importante para a gente ir construindo isso, para a gente se movimentar, né, Fê? Para a gente aumentar aí tudo isso. E se liberar, e se tiver alguém que tem algum assunto que com o filho não consegue se libertar desse emaranhado, manda ali para Uhum, Ana no privado, no particular, ninguém vai saber. Aí a gente pode isso, estar trabalhando esse assunto com amorosidade. Tudo que vocês mandam ali isso. para Ana, ela tá vendo, não é repassado, vocês podem ficar bem tranquilos. E isso é para ser uma contribuição, para nós expandir ser uma amorosidade. Porque quando a gente constrói essa relação familiar sólida, tudo expande. Profissional, financeiro, amoroso, é alegria no lar. E é isso que a Uhum. gente quis trazer para vocês. Até Eu porque é me um sinto pilar honrada. muito importante, né, Fê? A questão da família, né? A questão da mãe, filho, é um pilar essencial para a nossa vida. Então tem que estar em harmonia. Uhum. Olha só, Perfeito. Fê, olha só. A Ana Paula Guedes está aqui conosco também, disse que gostou bastante da live. A Luísa também Legal. gostou bastante. A Jussara também disse que Ai, gostou. querida. A Michele, querida, a Michele, eu já convoquei a Michele. Semana que vem a Michele vai estar Querida, comigo numa live eu vou também, assistir. Vamos assistir a live, gente. Vou acompanhar. terça-feira de noite. A Rochelle também disse que gostou bastante. Muito bem, muito bem. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, últimos minutinhos, Fê. E mensagem final, Fê. Olha, a minha mensagem final. Eu não tenho mais a minha mãe aqui, né? Mas eu acredito muito nessa conexão que a gente está aqui de passagem e eu agradeço muito a Deus pela mãe que ele me proporcionou, pela casa que ele me colocou e por essa mãe maravilhosa que me acolheu e que me mostrou o caminho para que eu pudesse ser quem eu sou, uma pessoa cheia de amor. Então, para mim, assim, ó, o ser mãe ou não ser mãe é uma escolha. O ser mulher é fundamental, porque você tendo esse olhar de mulher, olhando para outras mulheres, você vai construir e reconstruir seres, pessoas. Então, eu quero mandar um beijo para todas que são mãe, as que não são mãe, mas são filhas, para todas, todas, todas. O meu beijo, o meu abraço. Eu tô com uma saudade de abraçar, uma saudade.